Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o vídeo de hoje eu trouxe o seguinte tema: NR10 terrômetro alicate. Tá aí a figura desse instrumento, muito utilizado hoje em dia, né? Você já se utilizou desse medidor para medir a resistência de aterramento de uma instalação industrial? Já ou não? Já recebeu algum relatório de medida de resistência de malha usando esse equipamento? Os valores obtidos foram dentro do esperado? Ele mede mesmo a resistência de aterramento? Alexandre, valores obtidos foram dentro do esperado. Tem que esperar um valor, então não preciso medir. Não, senhor. Você precisa ter uma noção do valor a ser medido para você fazer a medição adequada. Você não corre o risco de você medir a distância de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, por exemplo, e chegar com uma régua escolar de 30 centímetros. Mede distância, né? Mede distância, mas é inadequado, não é isso? Corre o risco de você subir ao poste para medir a tensão de distribuição usando o seu multímetro de bancada. Tem o volts lá, ué. Tem o volts, eu quero medir a tensão, não é? Então, claro que nas medições técnicas, tudo você tem que ter uma noção para você criticar os valores obtidos, né? E se está havendo um equívoco, se está havendo um erro crasso, você só tem condições de avaliar, criticar os valores obtidos se, e somente se, né, você tiver uma noção da ordem de grandeza dos valores obtidos. Não é? Faz parte de medidas elétricas, não é? Faz, né? Faz, não é? Então vamos, né? Vamos tocar o assunto e eu vou começar por um caso ocorrido por volta de uns 10 anos atrás, tá? Eu estava dando um curso, né, de NBR 5419, que é de SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. E naquela época a norma era de 2005. A norma atual é de 2015. Mas naquela época a norma que existia, 5419, era de 2005. E ela falava em resistência de malha de aterramento, tá? Ela falava em resistência de malha de aterramento, no item 5.1.3.1.2. Não obrigava a medir, não, mas falava de uma referência de 10 ohms, quanto menor a resistência, melhor. Algumas frases assim, não taxativas, mas ao mesmo tempo com uma certa dó de deixar a resistência de malha em segundo plano, dando uma importância, mas sem dar, né, os ganchos do que fazer com isso, né? Inclusive no título 6, né, que é as inspeções, ele fala lá em resistência de malha de aterramento em dois itens, no 6.1, objetivo das inspeções, e também no 6.4, documentação técnica. Então, digamos que nessa época existia assim um viés ou um valor na malha de resistência de aterramento para o SPDA. Tá? A norma atual de 2015 trata isso de uma forma muito mais interessante, mais justa e mais realista com relação ao aterramento para SPDA. Não vou pegar esse atalho não, senão a gente foge do alvo, né? Vou ficar aqui no nosso terrômetro alicate, né? Bem, então falava-se, né, o que estava na norma naquela época. Alguns dias após o término do curso, um aluno, um engenheiro aqui de uma cidade próxima de Belo Horizonte, me passou um e-mail com a imagem do terrômetro alicate, né? E a conversa foi mais ou menos essa. Posso usar esse medidor para medir a resistência de malha de aterramento da empresa onde eu trabalho? Que é uma medição muito simples, né? Você aperta a botoeira que libera o aro, né? Libera o elo.
Você abraça o condutor que está entrando na terra, né? Fecha o elo e inicia a medição rapidamente. Então é muito, digamos, sedutor, né? Posso usar? Eu respondi também por e-mail, não. Porque esse medidor não mede a resistência da malha de aterramento da sua instalação industrial. Não mede. Aí ele, como assim? Aqui fala que é para medir resistência de aterramento. E realmente fala. Termômetro, o próprio nome já o fala, né? Aqui fala que é para medir a resistência de aterramento. Ele mede a resistência de malha de aterramento em condições específicas da instalação. Quer dizer, existem situações onde esse medidor pode e até deve ser aplicado. Mas não é o seu caso. Né? Ele estava numa planta industrial, galpões industriais. Eu não visitei lá galpões industriais, uma indústria, né, pesada, com maquinário pesado. Né? Não é o seu caso, portanto, não se aplica à sua instalação. Né? Ok, nesse momento eu expliquei para ele o funcionamento desse medidor, assunto que nós vamos ver aqui neste vídeo, né? O funcionamento e a aplicação desse medidor. Ele agradeceu e encerrou a conversa. Né? Passado uma semana, alguns dias, né, ele me volta ao e-mail e fez a seguinte pergunta. Alexandre, existe alguma proibição na norma técnica quanto a eu utilizar este equipamento para fazer a medição? É uma pergunta que eu digo cruel, né? A primeira norma técnica não proíbe, raramente proíbe, né? E quando é uma coisa inadequada, nunca usa não pode. Mesmo porque você pode comprar esse medidor, tá lá o fio, você pode fazer medição. Né? Isso não tem nenhum problema. Simplesmente os números que você vai obter, que um medidor vai mostrar números, não é a resistência que você pretendia medir. Então é equivocado, não porque é proibido, mas sim porque não é adequado àquela medição, né? Então ele perguntou se existe alguma proibição na norma técnica. Eu respondi da seguinte maneira, né? Não. Assim como não há nada na norma técnica que lhe proíba medir a resistência de malha de aterramento utilizando garfo e faca. Não tem. Não tem. A norma técnica, o objetivo não é proibir o que não se aplica. Isso faz parte da sua formação técnica, da sua formação de engenheiro. Né? Isso é coisa muito básica. Isso é coisa muito básica. Isso não é função de norma técnica. Norma técnica vai, né, relatar, segundo as técnicas, o que existe, os cuidados, como se faz e por aí vai. Mas não proibir, né? Então não proíbe você medir a resistência de malha de aterramento utilizando garfo e faca. Quem estiver rindo achando abusivo essa minha fala, me mostre o item que proíbe. O item que proíbe. Você é engenheiro e sabe o que este equipamento faz. E sabe que não lhe retornará a resistência de malha. Ele falou assim, mas então eu posso usá-lo. Né? Quer dizer, ele continuou na mesma pergunta. Não é proibido. Eu posso usá-lo. Falei, claro que sim. Sim, pode. Você é responsável pelo seu trabalho. Lancei uma pergunta. Você terá coragem de assinar um documento com valores de malha de aterramento irrisórios, muito baixos, e que são flagrantemente incorretos? Você tem essa coragem? Faça, assine, registre o arte. Eu não tenho essa coragem sua, não. Estou até com um pingo de inveja dessa coragem toda. Né? Bem, ali encerrou o assunto, não tive retorno, não sei o que foi feito, e o tempo seguiu em frente. Né? Bem, o que está acontecendo hoje em dia? Né? Chegaram esse mês para mim 2 relatórios de distintos clientes, situações distintas, né? Utilizando esse equipamento, encontrando valores, né? E registrando isso em relatório técnico como se fosse a resistência de malha de aterramento. Né? É muito comum hoje encontrar relatórios de medição de resistência de malha de aterramento se utilizando deste equipamento e obtendo e registrando valores que não são os da resistência da malha de aterramento,
como se os fosse, né? Eu não estava procurando esse relatório não, viu? Chegou na minha mão. Eu não estava procurando não. Imagina se eu procurar, né? Valores muito baixos. E, claro, comprometendo qualquer medida de engenharia que precise de se conhecer, na qual, né, precisa se conhecer o valor da resistência da malha de aterramento. São valores que não dizem respeito nenhum à malha de aterramento. Se alguém precisar dessa informação e se utilizar desses números que lá estão, na certa, não vai dar boa, né? Não vai dar boa, porque os números não refletem a realidade do cliente, né? Aumentaram-se os números de corajosos, né? Diminuíram os números de Alexandres, Caixas, mas aumentaram os números de corajosos. Ou, né, aumentaram-se os números dos desconhecidos das técnicas de medição, né? E mesmo do que é a técnica de medição, mesmo do que é uma resistência de malha de aterramento, mesmo do que é que ele está medindo, né? A pessoa não sabe. Não sabe. Porque se ele soubesse o que é resistência e encontrasse um certo valor, ele ia ver que há um erro. Não é? Eu já falei aí, se eu passar ali na padaria, ali na farmácia, né, medir lá o meu peso corporal, der 20 quilos, eu sei que tem um erro na medição. Né? Eu sei que eu tenho erro. Porque eu tenho uma faixa que eu espero encontrar. Não é? Conhecer a ordem de grandeza das medidas faz parte, né, das medições elétricas. Bem, então essa é a situação, né? Vamos ver o que diz a norma técnica. Você tem um trabalho de medição de resistência de malha de aterramento. Você precisa, eu usei o verbo precisar, o quê? Fazer o quê? Consultar a única organização reconhecida pelo Estado brasileiro como autoridade para emitir normas técnicas oficiais. Consultei lá, a BNT Catálogo. Consultei dia 3, consultei hoje de manhã eu consultei. 3/10 de 2022. E lá eu descobri, ou você descobriria, que existe a BNT NBR 15.749 de 2009, né? Olha lá, 15749, cujo título é Medição de Resistência de Aterramento e de Potencial na Superfície do Solo em Sistemas de Aterramento. Se você está sendo contratado para fazer uma medição de aterramento, medição de resistência de aterramento, e tem uma norma da BNT que chama Medição de Resistência de Aterramento, o que você precisa? Você precisa aplicar essa norma, por força de lei. E para aplicar, você precisa conhecê-la. E para conhecê-la, você precisa estudá-la. Então, você precisa saber o que está escrito nela. Senão, você corre o risco de dar bom dia a cavalo, né? Assim, tem uma expressão assim, né? Tem problema nenhum dar bom dia a cavalo, tá? Só que o cavalo não vai te responder. Tá? Então, esse bom dia, o cavalo não vai ter que te entender, de repente não vai ter nenhuma produtividade da bom dia a cavalo. Não? Então, temos que conhecer. E tem mais, nesse momento de consulta, você vai ver que ela foi emitida, foi publicada no mês 8 de 2009. Mês 8 de 2009. O que nós vamos ver aqui nesse vídeo, porque na realidade o meu vídeo ficou todo em cima dessa norma, porque ela é suficiente para nos esclarecer todos os assuntos aqui nessa questão de medição de malha de aterramento. É novidade em 8 de 2009. Estamos em 2022, né? A última vez que eu consultei o calendário, acho que era esse o ano, né? Tem tempo, né? Tem tempo. Você também fica sabendo que ela está em vigor hoje, tá? Eu consultei hoje, ela está em vigor. Porque existem normas que caducam, né? São retiradas, né? Ou estão em revisão, coisas assim. Então, tá desde 2009, está em vigor, e medição de resistência de aterramento, que é exatamente a nossa tarefa, né? Tá aí a cara dela, né? O início da cara dela. Primeira edição, 13/8, válida a partir de 13/9, né? De 2009. Medição de resistência de aterramento de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento.
né? Então, vamos ver o que está na norma, né? A norma reconhece dois métodos para medição de resistência de malha. O primeiro é o chamado método de queda de potencial. Está aqui um esquemático de como é feito isso. Aqui nós temos a malha, isso. Aqui nós temos a malha de interesse, a malha que nós queremos medir a resistência. Aqui está o nosso termômetro. Aqui está o nosso termômetro. Ele tem 4 terminais. 2 terminais de corrente, 2 terminais de corrente e 2 terminais de tensão. Nessa configuração, nessa medição, um terminal de corrente está conectado a um terminal de tensão e está conectado à malha de aterramento. Então, eles estão nessa medição se encontrando na malha de aterramento. Um eletrodo de corrente colocado afastado da malha que nós queremos medir e um eletrodo auxiliar de tensão que vai ser cravado em várias distâncias, né? Esse eletrodo vai ser deslocado para várias distâncias e nós vamos obtendo os vários valores que ele vai nos medir, tá? Vai nos indicar. Tá? Este é o método de queda de potencial reconhecido em norma técnica e está lá com todos os detalhes. Né? Está lá com todos os detalhes. Aqui nós estamos fazendo só uma superfície, não estou aqui pretendendo substituir a norma técnica. Vai lá, ler, conhecer e na seta você vai se surpreender. Né? Vou deixar essa figurinha aqui do lado para comentar ligeiramente este método, tá? O eletrodo auxiliar de corrente é este aqui mais à direita, né, da imagem, né, à nossa direita da imagem, tem de estar suficientemente longe da malha de aterramento. Na realidade, a norma traz isso, tá? Pega aqui a máxima dimensão da malha, por exemplo, numa malha quadrada ou retangular, a diagonal, multiplica por 3, é a distância em que esse eletrodo tem de estar cravado, tem de estar distante da nossa malha de interesse. Tá? Devem ser realizadas várias medidas com o eletrodo auxiliar de tensão. O eletrodo auxiliar de tensão é esse, né? Em diferentes distâncias, ele vai excursionar aqui nessa distância, né? Em diferentes distâncias entre a malha de aterramento e o eletrodo auxiliar de corrente. Né? O processo exige medidor de termômetro de 4 terminais, né? E cabos de medição em comprimentos suficientes para vencer as diferentes distâncias dos eletrodos ao medidor. Né? Tá aí uma fotografia de um medidor, um termômetro a 4 terminais. Está aqui um terminal verde, um preto, um azul, um vermelho. Né? 2 desses são de tensão, 2 desses são de corrente. E é assim que procede a medição através da queda de potencial. Veja que eu tenho que estar com esse equipamento lá em campo, eu tenho que ter hastes cravadas no solo, eu tenho que ter fios elétricos conectando as hastes até o medidor, né? São coisas de dezenas de metros, às vezes até centenas de metros, né, de comprimento desses cabos de medição. Então, é um serviço em campo trabalhoso, né? É um serviço trabalhoso. E a curva típica obtida pelas diferentes leituras, o que é que nós temos aqui? Resistência dada pelo medidor, que está aqui no eixo Y. Aqui nós temos distância em metro. Do que? Do eletrodo auxiliar de tensão, que ele variou desde distância 0 da malha que se quer prospectar até distância 0 do eletrodo auxiliar de corrente. Então nós vamos excursionar e medir fazer várias medições ao longo desse percurso. E essa é uma curva típica que se espera encontrar, né, num solo sem muitas interferências, né? Então você tem uma região aqui próxima do eixo Y, né? A região
do Z mais próximo do eixo Y, que é uma área de influência do aterramento sob medição. Nós temos uma área onde o eletrodo de tensão está muito próximo do eletrodo de corrente, é uma área, vamos dizer, onde a leitura está maculada por essa proximidade, por essa influência. E nós temos aqui uma região onde forma um patamar. E essa é a nossa querida resistência que nós estamos a medir, né? Então, quando a curva ocorre o patamar, nós dizemos que ele está suficientemente longe de um eletrodo e de outro e que aquela medida refere-se, né, refere-se à resistência elétrica da malha de aterramento, ok? Ok, né? Tem um segundo método lá previsto na NBR 15749, tá? É o método de injeção de grandes correntes. Olha só a figura aí, estão vendo torres, no plural, de transmissão. Nós estamos vendo aí condutores de energia sendo energizados pelo nosso medidor. Tá? Então, essa medição é uma medição bastante complexa e ela só é empregada onde realmente existe muita necessidade desse levantamento e é usada em linhas de transmissão. Normalmente eles fazem isso antes da entrega da linha, estão em fase de construção, né? Estão construindo a linha de transmissão, aí eles fazem esse tipo de medição, porque os valores de resistência são importantes nas questões de coordenação, né? Coordenação ali das proteções, né? Então é um método bastante específico, uma situação técnica bastante específica, né? Eu já ouvi depoimento aí de gente que viu helicóptero lançando cabos para medição, né? Para medição pelo método de grandes correntes, né? Helicóptero na floresta amazônica, né? Uma linha de transmissão construída lá, não sei em que trecho, né? Então é uma medição muito cara e tem que haver um forte motivo para essa medição. Então a norma técnica 15749 reconhece esses dois métodos, né? E nós não vimos nada de termômetro alicate, não é isso? Não vimos nada de termômetro alicate. Vamos seguir, né? Existem outros assuntos tratados na 15749, nos anexos. Método síncrono na frequência industrial, compensação capacitiva nas medições, né? Especificação de equipamento, olha o anexo C, especificação dos equipamentos para medição de resistência de aterramento, para sistema elétrico de baixa tensão. Lá você vai encontrar o termômetro de 4 terminais, né? E por aí vai, vários anexos, alguns normativos, outros informativos, né? Mas segue de A até G, né? E alguém já percebeu? Está lá no anexo E, informativo, né? Termômetro alicate. Informativo é um anexo que é um bate-papo, ok? Ele não traz assuntos normativos exigidos. É uma conversa sobre isso, das aplicações desse termômetro alicate, os cuidados que deve-se ter. Então, a partir de agora, eu passo para o anexo E da nossa norma regulamentadora, norma técnica de medição de malhas de aterramento. Anexo E, termômetro alicate. Aqui também eu não trouxe todo o texto, eu trouxe apenas algumas figuras suficientes para a gente entender o funcionamento desse medidor e recomendo que vá lá conhecer a 15749, tá? Anexo E, termômetro alicate, princípio de operação. E nós temos aí na figura E2 o princípio de funcionamento do termômetro alicate, né? Nós estamos vendo ali duas bobinas, não é isso? Uma bobina de tensão, que vai excitar o circuito de medição através de uma tensão oferecida, né, claro, por esta bobina. E nós temos uma bobina de medição, que vai medir a corrente que vai circular nesse circuito quando excitada pela tensão de medição. Então são duas bobinas. Fisicamente elas estão, né, no mesmo elo lá do termômetro alicate. Ali você tem duas bobinas distintas, uma de excitação
de tensão e outro de leitura, de coleta de dados, de corrente. Tá? E olha por essa figura que já existem duas informações muito preciosas que nos diz respeito ao funcionamento desse termômetro alicate, né? Veja só, nós temos aqui a nossa resistência da malha que nós precisamos medir. E veja só que a corrente que está passando pelo medidor, a mesma corrente que está passando pelo medidor, também está passando pela resistência que eu pretendo medir. Então, o termômetro alicate vai excitar uma tensão que vai provocar uma corrente e a totalidade dessa corrente passa pelo meu objeto de medição, que é a resistência de aterramento que eu estou prospectando. Agora, uma excitação de tensão provocar uma corrente, nós precisamos ter um fechamento de circuito lá por cima dos nossos eletrodos, não é? Só por cima dos nossos eletrodos. Nós precisamos de um circuito fechado. Nós precisamos de um circuito fechado e precisamos que a corrente de medição, toda ela, passe pelo nossa malha que queremos medir. Porque senão o medidor vai medir uma corrente que não é a que está passando pela malha que a gente está prospectando. E, evidentemente, o nosso termômetro vai indicar um valor, sempre vai indicar, mas esse valor não reflete a realidade da grandeza elétrica que nós estamos procurando. Então, nós temos esses dois aspectos determinantes no uso desse termômetro alicate. Um circuito fechado de corrente. E segundo, a corrente de medição, a corrente do medidor, toda ela tem de passar na malha de aterramento de interesse, de medição. Ok? Ótimo, vamos caminhar, depois a gente chega na planta industrial, né? Olha aí na figura E3, né? Um sistema multiaterrado. Olha aí um sistema multiaterrado. Veja só, eu coloquei o meu medidor aqui, nesse condutor de aterramento, que é o condutor único que aterra um equipamento que aqui está, né, aqui em cima, aterra único. Quer dizer, a corrente desse medidor vai passar pelo RX e o RX é o que eu estou prospectando. Então, aqui está a corrente de medição, está passando pela resistência que eu estou medindo. E a segunda condição, essa corrente vai circular porque existe um circuito fechado, propiciado por R1, por R2, por R3, por R. Quantas resistências eu tiver que permita o retorno da corrente por cima, pelo lado por cima do nosso medidor, né? O que nós estamos vendo aí, hein? Onde que a gente encontra esse tipo de instalação, hein? Quer dizer, um aterramento, primeiro, muito simples, porque uma descida tem de estar contemplando todo o aterramento, aquela corrente no medidor tem que atender a todo aquele aterramento e, ao mesmo tempo, eu tenho disponibilizado retornos diversos na proximidade, longe o suficiente, porque não pode ser metálico, né? Longe o suficiente, a minha corrente de medição tem que passar pelo terra para essa corrente ser realmente reflexo dessa resistência de aterramento. Então, próximo, não tão próximo, mas próximo, né? Onde que nós encontramos essa geometria de instalação, né? Quem mexe com distribuição sabe muito bem, né? Isso aqui é um transformador no poste, né? Isso é o aterramento do neutro. Então desce um cabo singelo aterrando o neutro daquele transformador, de secundário daquele transformador, e esse aterramento ali é uma haste cravada no pé do poste. Então, se eu coloco o termômetro ali, realmente a corrente vai passar única e exclusivamente por aquele aterramento. E quem são esses aqui, ó? São os aterramentos outros de neutro, né? De neutro que existe no nosso sistema elétrico de distribuição. Está aqui confessado na figura.
sistema multiaterrado. Está aqui o poste, está ali o transformador de dois quarteirões, um quarteirão do meu ponto de medição. Está aqui um consumidor que tem um neutro aterrado, tem um eletor de terra conectado neutro na entrada do consumidor, e outro transformador. Então nós estamos num circuito de distribuição urbana, né? Urbana. Mas por que tem que ser urbana? Não pode ser rural, não? Vamos ver. Está aqui, ó. Eu, medidor, apliquei uma tensão E, e eu, medidor, li uma corrente I. Se eu divido um pelo outro, isso ocorre dentro do equipamento, a tensão é ele, equipamento que fornece, a corrente é ele, equipamento que lê. Dividindo essa tensão de excitação pela corrente que o circuito admitiu, nós temos a resistência total do nosso circuito elétrico. Quem que é a resistência total, já que a nossa fonte de tensão e medidor de corrente está aqui? É esta resistência, Rx, que está em série, daí o sinal mais, está em série pela resistência desta resistência em paralelo com essa, em paralelo com essa, em paralelo com essa, em paralelo com essa. Está aqui o segundo termo, né? 1 sobre o somatório do inverso de todas as resistências de retornos que existem ali naquela proximidade, né? Então nós temos esta resistência de malha, é o que eu estou querendo medir, e as resistências de retorno, o conjunto da resistência de retorno, eles fazem parte de um paralelismo. Veja que em relação a este medidor, nós temos esta em série em paralelo com todas estas, formando a resistência equivalente do loop por onde a nossa corrente de medição vai circular. Não é? Bem, nós estamos numa área urbana, nós estamos com retornos próximos, nós estamos no sistema multiaterrado. A resistência desse aterramento é de se esperar que seja próxima à ordem de grandeza dessas resistências, não é? Agora, comparado uma resistência com paralelismo de várias resistências de mesma ordem de grandeza, né, é razoável esperar, né, que o Rx é muito maior. A primeira parcela é muito maior do que a segunda parcela. E aonde a segunda parcela se torna irrelevante, áreas urbanas, né, nós temos que o Rx, que é o objeto de medição, é a tensão dividido pela corrente. Alexandre, posso usar isso em área rural? Área rural, você vai ter o problema do retorno. Nós temos uma resistência de malha, a corrente está passando pela resistência de malha, bem comprido, ótimo. Em algum ponto nós temos algum outro neutro conectado ao terra, fornecendo um elo de retorno, circuito fechado, ótimo. Todavia, como eu não tenho muita densidade de retornos, esta parcela aqui não é irrelevante. Isso aqui não é verdade, né? Em áreas rurais. Então você vai ver um valor, vai encontrar um valor, que é a resistência que você quer medir, mais a resistência de retorno, né? Que a gente não pode desprezar no caso das distribuições rurais. Por quê? Porque são pouco oferecidas, nós temos pouca densidade de retorno. Então, a aplicação desse termômetro alicate, malha de aterramento simples, aquela cuja descida onde eu coloco o termômetro alicate, vai passar, vai iluminar, vai exigir que essa corrente de medição passe por toda a malha de aterramento sob medição, né? E segundo, que eu tenho um retorno com uma impedância bastante desprezível, a ponto de eu considerar o lido pelo medidor igual a malha, igual a resistência de malha de meu interesse de medição. Ok? Então, é esta aplicação desse equipamento, né? Essa aplicação desse equipamento. Está lá restrições.
E3 é o último item do anexo E. No anexo E tem vários outros assuntos, tá? Recomendo que leiam lá e tragam suas dúvidas aqui para a gente discutir e engrandecer aí a nossa discussão. Mas esse é o último item do anexo E, restrições. Vamos dar uma lida? Claro, né? Vamos sim. Olha o parágrafo inicial. A principal e grande vantagem de não ter necessidade de cravar hastes auxiliares leva alguns usuários a acreditarem que todos os sistemas de aterramento podem ser medidos com esse tipo de medidor. No entanto, deve-se ter em conta, no mínimo, sejam cumpridos as seguintes premissas. Nós temos 4 letras aonde que ele vai falar quais são essas premissas, quais são as situações de contorno para que esse termômetro alicate seja utilizado e seja realmente obtido o valor da resistência da malha de aterramento que se queira medir. Né? Então aqui está claro, né? Por que se usa tanto termômetro alicate? Porque é simples de se usar, né? Não precisa cravar a haste, não precisa levar esses carretéis de cabo, fazer a conexão do eletrodo, dos eletrodos, principalmente de corrente mais longe, né, para o medidor. Né? É uma situação trabalhosa. Então tem uma praticidade, e ótima essa praticidade, e que bom seria se ele medisse a resistência de malha de aterramento, mas não mede. O problema é que ele não mede, tá? Então, alguém fofocou, esse pessoal que escreve a norma técnica foi falar lá o que é que nós estamos fazendo em campo, né? E tem uma coisa, né? O medidor dá um valor. Né? Agora é um valor muito pequeno, né? Estou com sol na minha cara, vou continuar o vídeo aqui sem problema nenhum. Sintam-se que é a produção. Então, o que está na letra A? Medição, o método pode ser aplicado para medição de resistência de aterramento quando existe um circuito fechado. Só quando existe um circuito fechado. Quer dizer, a corrente que vai ser injetada no solo tem que voltar para o eletrodo pela parte de cima. Então ele dá um exemplo aqui. O equipamento não pode ser aplicado, né, como o caso de aterramento simples de um para-raio. Imagine um poste de madeira, imagine um captor Franklin no cimo desse poste, imagine um condutor de descida, né? Esse condutor de descida ele é único. Se eu colocar ali a corrente que vai ser injetada, a tensão que vai ser injetada, a corrente passante vai passar todo pela malha de interesse de medição, só que não vai circular corrente, porque não tem como essa corrente voltar lá para cima do para-raio. Então o seu medidor vai dar como se fosse uma resistência muito elevada. Não é isso que está acontecendo. É o medidor que está sendo inadequadamente utilizado. Né? Então precisamos de circuito fechado. Já conversamos isso assim que nós apresentamos a primeira figura, né, desse medidor. Né? Vamos ler a letra B. A resistência de sistema de aterramento que fecha o laço deve ser muito menor que a resistência de aterramento sob medição. Então, o que é isso? A minha resistência de retorno para compor a malha fechada tem que ser muito menor que a resistência que eu quero medir, porque o meu medidor não tem como identificar. Essa resistência que eu estou lendo é esta, e ela é o somatório da corrente de interesse, da resistência de malha de interesse, mais a resistência de retorno. Então, para eu falar que o valor lido é a resistência de malha, a minha resistência de retorno tem que ser bastante baixa, comparando-se com a resistência do aterramento de interesse. Vimos isso também, né? Então, vou ver a letra C, que é que ele diz. A distância entre o aterramento sob medição e o mais próximo dos aterramentos que fecham o laço. Então, a distância entre esse ponto que eu coloquei a medição e o primeiro retorno tem de ser suficientemente grande para que as respectivas zonas de influência não apresentem sobreposição. O que é zona de influência? Está escrito na norma, eu aqui te retirei para simplificar a nossa apresentação.
Mas o que isso está dizendo? O que é essa letra C? A nossa corrente injetada na malha de interesse tem de caminhar pelo solo, distância suficiente para que a leitura seja realmente o reflexo da resistência da malha de aterramento. Então precisamos de retorno, mas não grudado nele, no eletrodo, no condutor onde você inseriu o seu medidor termômetro alicate. Né? Olha a letra D. Letra D. A resistência do sistema sob medição deve ser percorrida pela totalidade da corrente injetada no terreno. A resistência do sistema sob medição tem que ser percorrida pela totalidade da corrente injetada no solo e passante pelo medidor. Vamos imaginar uma planta industrial. Eu peguei um condutor de descida aqui. Eu usei o termômetro alicate nesse condutor de descida. Mas esse condutor está conectado metalicamente a uma malha, que está conectado metalicamente a um condutor de descida vizinho, que estão conectados metalicamente através da captação com essa descida. Vou colocar o termômetro alicate. Vai haver excitação de tensão? Sim. Vai circular corrente em loop fechado? Sim. Essa corrente do medidor vai passar toda pela resistência de malha? Não. Vai passar, claro, pelo caminho mais fácil, né? Pelo caminho mais fácil, que é o elo metálico fornecido pelo próprio SPDA. O medidor te mostra valores, mas valores bastante irrisórios, bastante pequenos, bastante pequenos, em relação ao que se espera da resistência de malha de aterramento. Então está aqui, ele continua. No caso de um edifício com múltiplas descidas de SPDA, já arrebentou múltiplas descidas e atendendo à norma que pede uma malha perimétrica ao terreno, ao edifício, objeto de proteção do SPDA. Pronto, a corrente de medição, a corrente do medidor não vai passar na sua totalidade pela malha de interesse de medição. Então, não é um equipamento adequado a esta medição. Então, falar, no caso de um edifício com múltiplas descidas de SPDA, não se pode aplicar o método para determinar a resistência de aterramento conjunto. Não se pode. Não se pode. Não é adequado. Tudo escrito em norma técnica 15749, 2009. Vamos concluir? Vamos concluir para a gente encerrar esse vídeo de hoje, né? Não se encante por nomes, por prática de terceiro, por páginas do YouTube, tá? Não se encante. Não se encante. Qual que é a sua referência? Por lei, norma técnica. Você pode até começar pelo YouTube. Eu começo pelo YouTube quando é um assunto que eu não tenho noção, tenho pouca noção, ou tenha muito tempo que eu tenha visto. Começa no YouTube, o que é que está falando, o que é que estão comentando, onde que tem discussões sobre isso, quais são as revisões da norma técnica. O YouTube é ótimo para isso. O que não dá é você parar ali no YouTube. E principalmente levantando a bandeira do menor esforço. Aí alguém fala assim, esse aqui é para o termômetro alicate, é para medir terra. Você precisa medir resistência, está aqui. Um aparelho, medição rápida. E se encantar com isso. Colha isso, fala assim, qual que é a verdade disto, né? E a verdade, senhores, é o que está na norma técnica. Engenheiro ou técnico profissional habilitado responde nas barras da lei, Código Civil, Código Criminal. Então, um cliente desse pode entrar na justiça aqui, ó, danos morais e danos materiais aqui, desse cara que falou que a resistência mesmo é 0,01 ohm e não é. Tive problema na minha instalação por causa desse valor. Usei esse valor na coordenação, no assunto desse, no assunto daquele, e deu problema. Levar na justiça. E junto ao conselho fiscalizador do exercício profissional. Uai, Alexandre, nós temos um conselho fiscalizador do exercício profissional aqui no Brasil? Temos. Um chama CREA para os engenheiros e o outro CRT para técnicos. Uma das funções, eu diria, primeira
né, dos conselhos, e é o motivo da sua criação, é a fiscalização do exercício profissional. A fiscalização do exercício profissional é quem não é técnico, quem não é engenheiro, não pode fazer serviço que precisa de formação técnica, precisa de formação engenheiro. É verdade. Esse é um assunto da fiscalização. E tem um outro assunto. Você que é engenheiro não pode fazer o que você quer, tem que fazer conforme a engenharia manda. Você que é técnico não pode fazer do jeito que você quiser, tem que estar dentro das normas técnicas, dentro das legislações vigentes, dentro do que se espera que um técnico faça. Né? Sério, não é? Nós não estamos falando de pequenas coisas. Muito sério. Muito sério. Né? Comece sua pesquisa pelo YouTube. Eu faço isso. E após, consulte a ABNT. Consulte as normas técnicas. Né? Conheça as normas técnicas, estude as normas técnicas. YouTube é muito bom para isso, tá? Discussão, revisão, o que está acontecendo, o grupo de trabalho, o que está fazendo, aonde que está indo a revisão, está seguindo o quê, que norma internacional está usando, né? Assista webinários, existem muita coisa boa no YouTube, muita coisa 0800, né? Muito interessante, com profissionais bastante experientes nos assuntos, né? Mesa de discussão, participe das discussões, levante o braço e vai lá participar. Para isso, o YouTube é fantástico. E eu até recomendo como primeiro passo, antes de você abrir uma norma técnica que você não conhece nada. Porque a norma técnica é muito cruel, ela é preto no branco e vai. Não é um romance, ele não te encaminha, ele não te convida, ele vai pontuando o que a técnica já reconhece como adequado. Né? Então, se você pega uma norma técnica após ter um V0, né? Após ter um empurrão nas questões do assunto, fica bem mais fácil você seguir a norma técnica e até questioná-la. Né? Conheça profissionais, trabalhos semelhantes, troque informações. Né? Os bons profissionais trocam informações entre si. Né? Troca informações entre si. Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Você pode fazer isso. Né? Ok? Né? Observe as normas técnicas oficiais. Está escrito isto na norma regulamentadora. Você, técnico, você, engenheiro, não pode trabalhar na área técnica, engenharia, sem conhecer as normas técnicas pertinentes àquilo, sob pena de lei. É? Sob pena de lei. Quem diz isso é o Alexandre? De forma nenhuma. Quem diz isso é a legislação vigente. Né? Então, esse foi o que eu preparei para hoje. Né? E na próxima quarta-feira, às 19h30, nova videoaula.